Olha, Edivana Soares está aqui com a gente, nutricionista, e a gente vai entender exatamente o que essa canetinha faz aqui dentro, né? Tudo bem? Tudo jóia? Bem, graças a Deus. O que a canetinha faz aqui dentro da gente? Em cada parte do nosso organismo, ela vai ter uma ação. Então é muito importante entender o que você está consumindo, como que está consumindo e até mesmo para poder entender a sintomatologia. Por que está acontecendo isso comigo? Então, automaticamente você já começa a entender o comportamento do uso do medicamento. Agora, ela é indicada para algumas pessoas, não é indicada para outras. Vamos ver aqui no nosso telão? Aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver aqui no nosso telão para quem essas canetinhas são indicadas, como é que funciona isso, olha. Tem alguns critérios ali, né, para o uso da canetinha. Exato. A gente tem que pensar que, dependendo da situação, ela vai ter um uso para um determinado público. Quando a gente pensa numa obesidade, automaticamente, quando a gente vê na questão da obesidade, ela já está diminuindo também diabetes, está diminuindo hipertensão, porque são doenças que estão associadas. Certo. Né? Então, assim, uma hipertensão, ela não está sozinha, uma diabetes, ela não está sozinha, ela está associada com a obesidade. Quando a gente pega um paciente com lipedema, ele também está junto com a obesidade. Certo. Então, faz essa função também. Outras doenças hepáticas, a esteatose hepática, tem uma função benéfica. Então, a gente precisa entender o comportamento desse paciente, entender essa sintomatologia, para aí sim a gente começar a fazer, não só na alimentação, mas todo o diagnóstico. Desde antes de fazer o uso, quando o médico vai fazer essa prescrição, o trabalho da equipe multidisciplinar. Então, fazer um exame de bioimpedância para poder ver a composição da corporal, fazer também um exame de calorimetria para medir o metabolismo, porque a pessoa vai emagrecer. Só que ela está perdendo massa muscular, automaticamente ela vai, querendo ou não, diminuir o metabolismo e ficar mais lento ainda. E aí leva outras sintomatologias. Infertilidade? Esse eu não sabia. Também, porque quando a gente pensa num paciente que é infértil, no sexo masculino, geralmente ele está associado ao excesso de peso e uma desordem hormonal. E quando a gente coloca o uso das canetas para esse paciente, ele tem uma resistência à insulina, então melhora a fertilidade. E para a mulher tem muitos casos também na questão da endometriose. Olha então, só. ajuda na parte de pacientes com endometriose. Então, vai melhorar a fertilidade. Que maravilha, gente. Olha, adorei. E aí, a canetinha, ela age de forma diferente em cada órgão do nosso corpo, não é isso? Exato. Vamos entender? É Vamos. aqui? Exato. É esse quadrinho aqui, né? Vamos aqui comigo, pra gente entender. Vou passar pra cá. Pode, Glória? Pode, a gente troca de lugar. Escrava o tijolo, vamos lá. Vamos lá, fica mais fácil. Quando a gente faz o uso das canetas emagrecedoras no cérebro, a gente começa com ele para poder tentar entender a sintomatologia. Tá bom. Mas, quando a gente vem aqui pro intestino, ele volta pro cérebro também. Opa! Então, assim... Então, vamos tentar entender isso aí, lá. como é que funciona. Quando a gente pensa no cérebro, uma pessoa que vai acima do peso, alguma outra complicação, ela pensa muito na comida. Certo. Automaticamente, esse paciente que tem essa compulsão, ele está pensando na comida. E, consequentemente, ele sempre fez o café da manhã, ele já pensa no almoço. Fez o almoço, ele já pensa no jantar. Então... O pessoal chama, eu já ouvi, tá? Popularmente, de pensamento de gordo. Exato. Ai, eu tô comendo, já tô pensando na próxima refeição. Mas muitas vezes, até a gente coloca pela obesidade, mas não, porque às vezes é ansiedade. Ansiedade, total, né? Às vezes a pessoa tem uma memória afetiva, então determinado alimento eu vou consumir porque eu quero lembrar da minha mãe, do meu pai, você entendeu? Do momento que eu era criança. Então tem tudo isso. Mas se a gente for pensar no cérebro, primeira coisa, ele vai reduzir essa fome. A gente vai diminuir essa vontade de pensar no alimento, porque você não tem fome. Aí o cérebro automaticamente não pensa. Exato. No que eu vou comer na próxima refeição. Não. E outra coisa, a gente não controla o que a gente pensa, mas a gente controla o que fica na nossa mente. Verdade. A gente passa a não pensar na fome. E se eu não penso na fome, eu não estou pensando naquele alimento. Então eu começo a ocupar... Eu tenho a memória até mais ágil para outras coisas, eu começo a ser mais produtiva, muitas vezes, porque eu paro de pensar naquela comida. Então, eu coloco o foco para o que está funcionando. Então, a gente reduz essa fome e, querendo ou não, a gente vai ter um aumento da saciedade. A gente começa já a produção de hormônios que vão melhorar essa parte da saciedade. Olha só! Exato. E assim, quando a gente pensa na saciedade, até pro estômago ele vai ter essa saciedade, ele já vai vindo. Então assim, mas a cascata inicial vem do cérebro. Então,
Tem muita gente que fala, para mim não foi bom, então é muito individual. O acompanhamento, Glória, a gente precisa, querendo ou não, de paciente para paciente. O que não foi bom? Tem pessoas que começam a ficar muito ansiosa. Tem pessoas que vão começar a ficar mais irritada, mais nervosa. A Sol falou que ela ficava assim, sem vontade, desânimo. Por quê? Começa a perder massa muscular. Então, por isso que eu falei do início, para fazer um exame de calorimetria, fazer uma bioimpedância, porque como que tá teu corpo? Então, quando você começa a fazer o uso, que começa a ficar mais cansada, mais mole, sem energia, tem gente que fica prostrado na cama, aí você fala, não, quais são os benefícios? Mas por quê? Você está perdendo músculo. A energia que teu corpo está usando, ela está vindo da massa muscular. E não da gordura como deveria. Exatamente. Ah, entendi. Porque o nosso músculo é que está aqui, né? É energia. Exato. Agora, se a gente começa a perder músculo, a gente vai perdendo toda essa nossa energia junto. E por isso que eu falo, não é só da cabeça, porque assim, você pensa, eu não quero ficar cansada, ninguém gosta de ficar doente. Sim. Então eu não quero, eu não aceito isso. Mas o que acontece? É mais forte do que você. Porque aí é físico. Porque é o organismo, né? Exato, ele é físico. Então a gente se coloca para pensar. Mas muitas vezes o nosso cérebro já está... Ele está funcionando no cérebro, mas o nosso organismo está consumindo de uma outra forma. Olha só que interessante. Exato. Então começa no cérebro. Começa no cérebro, já mudou o comportamento alimentar aqui. Entendi. Então, por isso que é importante a gente pensar em todos os outros. Mudou o comportamento, reduziu a fome, vamos para o estômago. O estômago. Exato, aí a gente vai ter uma saciedade mais prolongada. O que acontece no estômago? Eu já ouvi falar, é que a digestão fica mais lenta. É isso mesmo? O alimento fica mais tempo dentro do estômago? Então, tem estudos que falam de 30 minutos. Tem muita coisa pela internet falando de 7 horas, 4 horas. Não. Não. Ele fica o quê? 30 minutos a mais? A mais. No estômago. Ele tem um retardo no esvaziamento gástrico. Certo. Mas assim, e aí por isso que começa com refluxo, com alguns sintomas, porque a digestão não é mais a mesma. Então, assim, eu tenho o meu esfíncter esofagiano, então ele fica com alimento, tem uma fermentação. A absorção da proteína, ela é no estômago. Entendi. Então, a gente tem que pensar em como eu estou mastigando o alimento. Eu sempre falo para o meu paciente, meu estômago não tem dente, o seu também não. Então, assim, mastiga bem para a gente começar a produção das enzimas para melhorar o processo de digestão. Porque tem que aumentar a quantidade de proteína, não é Exato. isso? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Aumentou a quantidade de proteína, aí tem que digerir essa proteína. Aí fica lá um tempão no estômago. E para quem tem já tendência a refluxo, pronto. Refluxo, distensão abdominal. Também? Arroto. Olha, então, assim, pode ficar aumentar. aqui com o estômago mais distendido? Pode ficar mais distendido, inchadinho sim. assim? Sim, porque assim, você fica com aquele alimento por mais tempo. Você tem uma saciedade mais prolongada. Mas a gente pode ter a digestão mais lenta e, consequentemente, uma digestão mais lenta, que o termo que a gente fala que fica, né, esse alimento por muito mais tempo, vai dar. O esfíncter esofagiano, ele não consegue segurar. Entendi. Então, a gente tem o arroto, sim, começa o refluxo. E aqui tem muita gente descobrindo doença celíaca. Porque Como assim? Porque que acontece? Você começa com arroto, nunca tinha feito uma endoscopia, vai fazer uma endoscopia, você tem pregas no seu esôfago. E não sabia? E não sabia. Porque eu falo que a gente não é por causa do sintoma exatamente, é porque aí vai fazer o exame. Exatamente. E descobre outra coisa. A gente não cuida do que tá bom. É difícil a gente prevenir. A gente não tem sintoma, né? Exato. E muitas vezes, Glória, a gente tem mania de normalizar a sintomatologia. Também. Eu sinto uma dorzinha de cabeça. E sempre quando eu como uma carne vermelha no almoço, eu arroto. É daquela queimação. Aquela queimação. É só hoje, só que o só hoje começa porque o dia passa muito rápido. Então, assim, você começa a não perceber o que você tem feito e automaticamente o sintoma começa a andar com você 5, 10, 15 anos. Olha só. Então, é muito importante, não normalize sintoma nenhum. Todo sintoma, ele precisa ser tratado. Então... Agora, a tendência não é distender o estômago. Eu vou usar a canetinha, vai aumentar o meu estômago. Não tem nada a ver com isso. Às vezes é um leve desconforto, não é uma coisa nem de centímetros, não. Você sente um estufamento.
Mas assim, é o que eu falo, não normaliza, porque né, a parte, eu não estou muito bem com a carne vermelha. Vai para a carne branca, vai para o peixe, outras leguminosas, tem outras fontes, né? Tem outras estratégias. Não tem o melhor alimento, tem aquele que faça sentido para você e que seu organismo digere isso melhor. Ô Edivânia, muita gente fala que tem náusea. Tem a sensação de enjoo, de náusea. E aí vai comer o alimento, olha para aquele alimento e fala, ai, não estou com vontade, ai, não estou com vontade. E aí isso acaba fazendo com que a pessoa perca nutriente. O que fazer num caso como esse? Então, existem estratégias que a gente acaba fazendo, um exemplo, gelinho, que é o que a gente usa muito para gestante, gelinho com limão e maracujá. Porque como o paciente assim? Faz o quê? Faz tipo um gelinho mesmo. E aí coloca esse gelinho na boca, uma sensação mais geladinha. E aí ajuda. O azedo, ele tira esse enjoo um pouco. Olha. Então isso é uma estratégia bacana, só que isso vem muito do nosso cérebro, essa versão do alimento. Tá mais ligada ao cérebro do que ao estômago. Exato, porque começa aqui, na verdade. Só que muitas vezes, do estômago, dificilmente a pessoa vai ter um enjoo, é quando chega mais no intestino. Então, assim, esse processo da digestão, o que acontece? Você começa a consumir o alimento e você fala, não deu. Caiu no estômago, a digestão já começou mais lenta. Exato. Aí quando cai, porque assim, quando cai no estômago, quando você tem uma aversão, geralmente você tem um vômito. Sim. Isso pode acontecer. Quando cai no intestino, já começou o processo, já foi pro processo. Então a gente tem mais enjoo. Aí tem mais diarreia, entre outras coisas. Vamos pro intestino então? Vamos. O intestino delgado, a gente começa a melhorar a comunicação com o sistema digestivo como um todo. Certo. No intestino delgado, vale lembrar que todo mundo, tá? A gente tem a liberação já do hormônio GLP-1. Todo mundo tem. Para que serve esse hormônio? Para poder dar saciedade. Então, o que acontece? Já coloquei os dois porque eles estão andando junto aqui no intestino delgado. Nós já temos, então já começa a potencializar. Você faz uso da caneta, você tem esse aumento. Consequentemente, ele vai melhorar essa comunicação desse sistema de digestão. Entendi. Então, você começa meio que degradar. Só que a gente tem que tomar cuidado porque, como esse alimento, ele chega no nosso intestino delgado, para a gente poder ter absorção de nutrientes. Por isso que uma boa mastigação, digestão do carboidrato começa na boca, o estômago é a proteína, no intestino a gordura. Então, por isso que muitas vezes a gente não tem esse processo. Então, aqui que ele está potencializando para poder ajudar o meu intestino grosso. E o intestino grosso, tem muita gente que tem a constipação. A gente tem que pensar... Essa é uma outra reclamação grande, né? Pronto, comecei a canetinha, travou tudo aqui, me deu prisão de ventre, não consigo mais ir ao banheiro. Acontece essa alteração do trânsito intestinal. E a gente tem que tomar cuidado porque o intestino ele vem com o ascendente, o transverso e o descendente para poder ir embora. Nossa! São 3 partes, né? E o intestino delgado aqui no meio. O que acontece? Nessa parte do intestino, quando criança, né, a gente faz a massagem, sentido horário. Isso. Né? A mulher, muitas vezes no final do dia, quando ela senta, ela tá com a marca da calça muito forte em cima do umbigo. É tudo coisa que tá inchado aqui, alimento parado. Então, é onde a gente precisa começar a observar o bolo fecal. Então, assim, como que tá saindo uma evacuação? Tá saindo bolinha? Tá faltando água? Tá faltando fibra? Tá saindo uma bolinha mais encruadinha? Tá faltando água? Tá saindo mais fragmentado, mas com aparência um pouco mais ondulada? Um pouquinho mais de água e fibra para o equilíbrio. Tá saindo inteirinho, em formato banana? Esse é perfeito. E geralmente tem gente que fala, eu tenho 3 evacuações. É normal, por conta desse tempo de digestão. O movimento peristáltico, o nosso intestino, ele está andando, né? E aí, quando dá esse sintoma, por exemplo, de prisão de ventre, o que fazer? Tem que tomar mais água? O que tem que fazer? Tomar mais água, mais fibra, lactobacilos, que tem que fazer essa conexão para poder melhorar as bactérias no intestino, para melhorar também não só a parte de sistema imune, formação do bolo fecal, não é só isso, para poder também melhorar a parte da cognição do cérebro. Aí que volta para cá, porque que acontece? No intestino grosso eu posso ter constipação. Certo. Essa constipação, um exemplo, a mulher, eu falo que ela tem 10 dias lindo, porque antes da menstruação prende o intestino, né? Quando tá ali ovulando funciona normal. Depois que tem a menstruação, o intestino solta. E o que acontece quando tá para menstruar? A pessoa fala, fica nervosa, irritada. Por quê? Que a gente fala, tá enfesado com o intestino preso. Entra no cérebro.
Nós temos um nervo que entra do cérebro para o intestino. Então, essa cognição é muito importante, o intestino tem que funcionar para a gente poder não ficar irritada, nervosa, ansiosa. Agora, por que acontece isso? É por causa de hormônio? Também, não só o do hormônio, mas também falta das bactérias boas para melhorar a absorção de nutrientes. A absorção de nutrientes começa no intestino. Então, vai cada nutriente para uma parte. Certo. Né? Então, assim... Mas se a mulher, vamos pegar o exemplo da mulher, já que pegou, o nosso programa Mulheres, vamos falar da gente. Vamos lá. Por exemplo, a alimentação é a mesma o mês inteiro, mas Exato. aí tem hora que trava e tem hora que funciona. Aí é hormônio. Exato, por conta do hormônio. Por causa do hormônio. Se você pensar, estou na mesma alimentação, né? Todos os dias eu como a mesma coisa. Não é interessante também, tá? Todos os dias consumir os mesmos alimentos, porque a microbiota ela fica parada. Então, tem que variar. Tem que variar e tem que ir mudando o tipo de fibra, mudando o tipo do alimento, tanto do carboidrato, proteína, tudo. A gente tem que ir variando. Certo. E quando a gente está nessa modulação intestinal, as nossas bactérias do intestino começam a desenvolver, a crescer. São certo. bactérias boas e melhora o cérebro. Então, melhora o cérebro. Então, assim... Intestino funcionando bem, nosso cérebro está mais saudável? Exato. Fica, não estou Que enfesada, coisa. eu tenho uma mente mais ativa, eu não fico irritada, fico menos ansiosa, faço escolhas mais assertivas dentro da alimentação. A gente tem que olhar para isso. Então, é por isso que eu falei, aqui já vem, sabe? Já pula esse gancho para o cérebro, porque a gente tem que olhar para isso. Não pode simplesmente normalizar uma constipação. Não. É comum a constipação para quem faz uso do caneta. Nada é comum. Tudo é tratável, né? Não normalize. A gente tem que pensar nessa situação, porque que acontece? Senão, é normal antes da menstruação prender o intestino. É normal na menopausa o intestino funcionar. Não. Existe a modulação hormonal? Sim. Mas o quanto eu consigo melhorar a minha alimentação como um todo. Tá Pra aí, isso funcionar. olha que aula, hein? E vamos mais. E aí vem o pâncreas. O pâncreas. Eu vou... O que a canetinha traz pra gente no pâncreas? Aumenta a produção da insulina e eu gosto de trazer junto a redução da produção do glucagon. Um é antagonista do outro. Tá, então vamos entender. O pâncreas ele vai produzir a insulina. Certo. E aí o que acontece? Quando eu estou produzindo a insulina ela está lá degradando o açúcar dentro do sangue. Quando eu tenho uma insulina alta, o meu glucagon ele tem que trabalhar, jogar o açúcar para dentro do sangue. Certo. Então, um é antagonista do outro. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Com o aumento dos GLP-1, o que acontece? Eu não tenho essa insulina muito alta. Então, ele vai o quê? Aumentar essa liberação para essa insulina cair, diminuir esse carboidrato. Então, esse equilíbrio da insulina com o glucagon, o que o pâncreas acaba fazendo, melhora todo o processo do emagrecimento, porque eu tenho um controle da minha insulina no corpo. Uma insulina alta... A pessoa pega o exame de glicose, insulina alta, né, faz o índice Roma, que faz o equilíbrio. Insulina alta, o paciente não emagrece. Então, por isso que é muito bom também para quem tem diabetes. Para quem tem diabetes, exatamente. Porque eu vou melhorar a produção da insulina. Então, se eu melhoro a produção da insulina, eu não vou ter um açúcar alto. Então, consequentemente, eu tenho emagrecimento. Eu tenho esse controle. Olha então, só, assim, que interessante. se a gente pegar paciente com resistência à insulina, que foi até que eu falei no início, você pega um paciente que tem obesidade, querendo ou não, o paciente que tem obesidade e ele tem tanto diabetes como a hipertensão, ele vai ajudar como um todo. Então a gente precisa olhar para isso. Gente, que bacana! Olha quanta coisa acontece no nosso corpo que a gente não sabe, né? Exato. A gente está aqui tentando entender, ele está funcionando todinho ali, a gente nem imagina. Não. E aí o último é o quê? O fígado. O fígado, a gente não pode esquecer dele porque ele vai melhorar esse importantíssimo. metabolismo da glicose, pacientes com esteatose hepática. Então, assim, que é um nível muito alto, como eu melhoro a produção da insulina, eu estou melhorando a absorção da glicose. Entendi. E aí eu tenho uma redução dessa gordura hepática. Então, tem muita gente que tem esteatose hepática, mas não consome doce. Por que conta é do a gordura no fígado. Exatamente. Então, assim, que é uma redução do glucagon. Então, pode ajudar a diminuir essa gordura do fígado? Pode ajudar também. É mesmo? É porque tudo que envolve, que a gente fala em síndrome metabólica, que vai desde diabetes, hipertensão, esse aumento da gordura abdominal, esse excesso de peso, esteatose hepática também, querendo ou não, as canetinhas, elas vão ter um efeito super positivo ali, mas sempre
né? Tem muita... Sempre com cuidado, tem muita gente... Sempre com acompanhamento. Exatamente. Eu esqueci de tomar essa semana, pula. Não, gente. Coloca despertador, é horário, é regra, né? Equilíbrio depois, porque assim não é uma brincadeira. A gente não pode comprometer a nossa saúde. A nossa saúde, querendo ou não, é o nosso bem mais precioso. A gente tem que lembrar que é uma medicação, né? Exato. E aí medicação é igual aquilo. A gente tem lá os comprimidinhos para tomar, tem o horário certo para tomar. A canetinha é a mesma coisa. Exato. Eu costumo dizer que ela é uma ferramenta, né? Porque assim, é um medicamento que vai usar como uma ferramenta para a gente poder melhorar todos aqueles sintomas. Então, obesidade, diabetes, hipertensão, a infertilidade, a parte de lipedema, entre vários outros, mas com acompanhamento e de uma maneira bem correta. Bom, aí, sabe outra coisa que eu quero saber aqui, que a gente vai conversar? É sobre os alimentos. Porque uma coisa é usar a canetinha, outra coisa é o que você vai comer enquanto está fazendo aquele tratamento com as canetinhas. Não é isso, Edivânia? Tem alimento que ajuda e tem alimento que atrapalha? É mesmo? Vamos falar sobre isso? Lá. Então vamos vir para cá. Quero entender tudo aqui desses alimentos, o que ajuda, o que atrapalha. Vamos começar com os que ajudam? Vamos. Tá. Que nem quando a gente falou ali, do cérebro. Vamos começar com o que é bom. Vamos lá. Não, que nem a gente falou da questão do cérebro, né? É ele que vai fazer as escolhas. O que você quer colocar no seu prato para você ter evolução? Então, assim, a gente tem que olhar pelo que é bom, com olhos, assim, com mais cuidado. Porque, assim, como eu falei, ela é uma ferramenta. Ela pode... É uma ferramenta, pode ir para o lado bom ou lado ruim. Depende do que a gente faz com ela, exatamente. Né? Então, assim, qual a estratégia que você vai colocar e como que você quer acompanhar isso para você evoluir. Muito bem. O que é bom? Vamos começar. Eu trouxe bastante a questão da proteína. Quinto lugar, vamos fazer um ranking? Vamos. Quinto lugar. Quinto lugar. Quinto lugar do que é bom. Vamos lá, presta atenção. Vamos ver o que ajuda a gente durante o uso da canetinha, o que ajuda a fazer com que aqueles efeitos da canetinha sejam ainda melhores. Quinto lugar. Iogurtes. Iogurte. Exato. Não é o leite, é o iogurte. Exato, porque ele tem as bactérias para melhorar a colonização no intestino. Aquelas bactérias boas. Exatamente. Então, quando eu estou fazendo uso do iogurte, querendo ou não, eu estou consumindo uma proteína, mais os lactobacilos para poder refazer essa flora intestinal. Para o intestino não ficar preso e não dar todo aquele outro processo ruim. E não é nem só da questão do intestino preso, porque se eu pensar, excesso de proteína, eu começo a ter fermentação no intestino. E aí começa aqueles gases com odor fétidos que ninguém aguenta ficar perto, merece. Nem a própria pessoa, né? Então, assim, e essa morte que a gente fala que as bactérias, quando começam a morrer, as bactérias boas, começa esse cheiro, que é esse processo de fermentação. Então, assim, tá tudo errado. Ali tem que parar uso do iogurte, uso de lactobacilos, colocar fibras na alimentação, mudar a estratégia, porque, assim, não é para normalizar gases com odor fétido. Então... O iogurte, então, é o número 5. Número 5. Ó, quinto lugar que a gente precisa consumir se estiver utilizando a canetinha. Vamos para o quarto lugar? Vamos lá. Trouxe as frutas vermelhas, antioxidantes, carboidrato. Só que assim, quando eu penso na fruta vermelha, o que é importante dela? A tintura, antocianina. O seu corpo, querendo ou não, ele tá passando por um estresse. No uso das canetinhas. Sim. Então, eu tenho que colocar mais. Porque a gente está forçando o corpo a trabalhar de um jeito diferente. Eu tenho que colocar mais antioxidantes. Então, assim, eu posso usar as frutas vermelhas dentro do iogurte, né? Como uma ferramenta também. Um lanchinho, ou que eu preciso de algo com mais água. Eu posso até ir para outras frutas, né? Para poder ter um pouco da hidratação também, mas lembrando... Melancia é fruta vermelha? Ela não tem a tintura, mas ela tem a citrulina que ajuda no emagrecimento. Também então, ajuda. Também ajuda. Apesar né? de ser vermelha, não está nesse grupinho das frutas entraria vermelhas. Aqui uma amora, uma framboesa, uma jabuticaba, aquela ameixa vermelha. Tudo que tem aquela tintura vermelha mesmo pro mais arroxado, sabe? Tipo, um roxo, um azul. E a ameixa seca? Muita gente usa a ameixa seca, põe na água, toma aquela aguinha de manhã para ajudar, para facilitar o intestino. A ameixa seca, nesse caso, ajuda ou não ajuda? Não, ela atrapalha. Atrapalha? Porque que acontece? A fruta desidratada, eu tô sem a água. E aí eu tenho uma concentração do açúcar ali. Você não vai consumir... Geralmente a pessoa não consome só uma ameixa. Ela vai consumir mais que uma. É gostoso, a gente come mais. E aí tem que pensar que é um doce. Então ele vai fermentar as bactérias boas para piorar. Aí vai piorar, querendo ou não, o processo da digestão. Olha, então temos o quinto lugar,
temos o quarto lugar e já vamos vir com o terceiro lugar. Já volto aqui, tá Giovânia, ótimo. tá bom? Já volto com você. Te espero. E a gente está aqui no terceiro lugar agora para mostrar os alimentos que potencializam o uso da canetinha. Então você está lá usando a canetinha e aí você precisa saber o que eu vou comer agora para melhorar o processo do uso dessa canetinha, para eu emagrecer, enfim, para todos aqueles benefícios que a canetinha pode trazer. Então nós já tivemos em quinto lugar o iogurte, em quarto lugar as frutas vermelhas e em terceiro lugar os legumes. Os legumes. Os legumes. A gente tem que pensar que a alimentação, ela tem o sinergismo nutricional. Uma vitamina depende de um mineral para ser bem absorvido. Então, sozinho, nada no nosso organismo vai funcionar. Então, assim, eu preciso um pouco mais de potássio, eu preciso da vitamina A. Então, assim, nos legumes eu consigo fazer esse mix, né, de nutrientes que o meu organismo precisa. Então, pode ser em forma tanto cozido, pode ser cru, pode ser também sopinha. Na sopa, exatamente, um refogado. Então, assim, não importa o modo de preparo, mas é importante consumir. Então, quer dizer, os legumes ajudam também. Ajudam também. Se a gente vai comer, colocar na nossa alimentação os legumes. Às vezes a pessoa está um pouquinho enjoada até de um legume, aí opta por outro, Exato, não é isso? mas tem uma parte do enjoo ali, que entra na parte cognitiva do cérebro, que é o seguinte: a gente muitas vezes não tem vontade de consumir legumes, arroz, feijão, porque a gente quer um outro alimento. Então, assim, a gente precisa se forçar um pouquinho, porque mesmo quando está com enjoo, eu não tenho vontade de consumir, mas ele vai melhorar esse enjoo. Ele vai melhorar esse processo de digestão. Boa. Então, da mesma forma que no dia a dia a gente já diminui essa vontade, não, vamos colocar, porque o nosso organismo precisa de consumir 400 gramas entre fruta, legumes e verduras por dia. Olha Então, só. por mais que você tenha a redução da vontade de consumir, da digestão, do aporte calórico, é importante você pensar nessas quantidades também. Tá aí, então aqui, nosso terceiro lugar do que é bom consumir enquanto está fazendo o tratamento com a canetinha. Vamos para o segundo lugar, Edivânia? Vamos lá. Vamos. As proteínas. Essas aqui... Ela não está em primeiro lugar, porque eu acho que a gente tem que pensar justamente no sinergismo nutricional que eu falei. Certo. Então, assim, entra as proteínas porque eu preciso pro ganho de massa muscular. Não dá para brincar. Olha, e proteína pode ser ovo, pode ser frango, pode ser carne vermelha, o peixe. Tanto faz, o que tiver melhor aceitação. E diversificar, a gente até fez uma pauta disso, né? Falando sobre proteínas, né? É verdade. E tô super completinho, porque assim, você pode usar o ovo no café da manhã. A dosagem de proteína muda de pessoa para pessoa, por isso que é importante saber a quantidade da massa muscular, processo de digestão também. Então, assim, não importa a proteína, em cada refeição tem que ter uma dose proteica dentro da alimentação. O queijo pode entrar também? Pode entrar também, pode entrar o queijo, pode entrar até a suplementação, pode entrar a parte do iogurte. Hoje tem iogurtes mais proteicos, então assim, tem até água com proteína, né? É verdade, hoje em dia assim, esse mercado estourou, né? E o que a gente precisa tomar cuidado é o excesso da proteína e a fermentação. Esse é um termômetro do organismo. Os gases com odor fétido, digestão estufada, pode começar a olhar isso de uma outra forma. Aí tem que olhar de novo, né? E aí a gente fala, tô enjoado do ovo. Mas de repente você pode fazer uma panquequinha com ovo, com aveia, não é isso? Exato. Uma receitinha assim, que aí não vai ficar aquele gosto do ovo todo dia, o ovo mexido e tal, mas você está consumindo do mesmo jeito. Isso. E aí a gente tem que pensar que a quantidade de ovos é diferente a proteína, né, da carne, do ovo, tudo. Então, de repente, você não precisa consumir só na forma, né, fritura ou só cozido. De repente, eu posso pegar, que nem se for assim, da panqueca, eu posso, de repente, usar esse ovo numa salada, mudar a estratégia do alimento, mesmo o frango. Vou fazer um desfiado para poder consumir no macarrão, ou vou fazer um desfiado para consumir num patezinho à tarde. Mudar a estratégia do alimento, diversificar, mas a gente tem que ter disposição para poder fazer. É verdade. Né? Bom, a gente vai ter o número 1, que tá escondidinho aqui, Deixa ó. ele. Vocês vão se surpreender com esse número 1, porque eu achava que o número 1 era esse aqui, a proteína. E a gente já viu que não é. Daqui a pouquinho vem a surpresa do número 1, que ajuda, a gente tem que consumir para melhorar o efeito da tal da canetinha. Exato. Agora eu quero saber o seguinte, vamos lá. A gente falou dos alimentos bons, só que tem alimentos que pioram, é isso? Exato. Pioram o efeito da canetinha? Pioram porque assim, vai dar um enjoo, vai dar distensão abdominal. É mesmo? Pode dar vômito, pode dar diarreia. Então assim,
é importante a gente ter uma atenção quanto a isso. Eu achava que eram alimentos assim que a gente não podia consumir justamente porque, mas aí você está tomando uma coisa para emagrecer e aí vai comer um negócio que engorda, não faz sentido. Não é isso. Não, porque que nem um exemplo, a pessoa ela pode escolher o que ela consome, que nem um exemplo, vamos pegar um bariátrico, quando ele fazia uma cirurgia que não tratava a parte do comportamento, ele optava às vezes por consumir um industrializado, um alimento com mais caloria, ele voltava a engordar. Verdade. E tem gente que consome, que faz uso das canetas e que fala, não tive um resultado tão positivo. Por quê? Olha. Por erros alimentares, porque essa pessoa pode não ter problema de digestão. Entendi. Então ela não tem enjoo, ela não tem náusea, ela não tem nada assim. Então ela vai ter escolhas com alimentos que são mais calóricos, mas que são pobres em nutrientes. Então o corpo entra numa desnutrição. Gente, olha, vamos falar então, qual é o quinto lugar dos alimentos que a gente não deve consumir enquanto estiver usando a canetinha? Deixei os ultraprocessados. Então, assim... Biscoitinho recheado, bolacha, né? Aqui é bolacha. Aqui é... Bolacha recheada, as batatinhas fritas, aquelas também salgadinho. Porque tem um excesso de sódio, é uma fritura. Não tem conservantes, nem conservadores, mas é uma fritura, né? E aquele salgadinho que não tem... não é frito. Então, não é frito, mas ele tem mais sal. Aí a gente tem que pensar no processo que quando você faz o uso da caneta, você diminui também a vontade de tomar água. Então, como que essa água está dentro do nosso organismo? O que ela entrou, a gente tem que consumir 35 ml de água por quilo de peso corporal. Geralmente a pessoa não consegue consumir isso. Então, essa água que você está tomando, ela tem que fazer todo o processo de excreção e melhorar a metabolização. Então, querendo ou não, se eu consumo um alimento com mais sal, ele vai ter um efeito negativo. Olha, e aquelas bolachinhas que não são recheadas? Então, mesma coisa, ela tem a gordura vegetal e a gordura hidrogenada. Mesmo aquelas que tem fibra, você compra assim, é fit. Mas ele tem manteiga, ele pode ter margarina, qualquer outro tipo de gordura. E eu falo, alimentos industrializados com a lupa, atenção. Tem aquela lupinha assim, exato. Tem excesso de sódio, excesso de sódio, de açúcar, de gordura. Então, assim, tem que tomar cuidado. Eu tenho um paciente que brinca e fala assim, se tem a lupa, pode consumir que é gostoso, mas não é saudável. É verdade. Né? Então a gente tem que ter essa consciência também. Qual é o quarto lugar? Quarto lugar. Do que a gente não deve consumir se estiver usando a canetinha. Vamos colocar os salgados. Eles saciam, mas eles têm mais gordura e são pobres em nutrientes. Mesmo os assados? Mesmo os assados. Porque assim, para fazer um exemplo, uma massa dessa, eu uso ou banha, ou mais manteiga, ou óleo. Sim, então, verdade. assim, qual que é o recheio? Geralmente é um recheio, um queijo, mas qual que é a qualidade desse queijo? Então, assim, essa gordura que assou, ela derreteu. Então, assim, tá mexendo com todo o processo de digestão. Então, é muito comum consumir um salgado, mesmo que assado, você começar a ter náusea e fica tão estufado e não quer consumir nada depois. Só que qual que é o nutriente? Ele te dá caloria, mas ele não te dá um nutriente. Ele não te dá um nutriente. Mesmo que é recheado de frango com requeijão. Não, mas mesmo não vai ter escarola, tem uns assim. É uma quantidade muito baixa para poder dar a saciedade que a gente precisa. Então, assim, é bom a gente ter essa consciência que qual que é o nutriente que isso está levando. Ele está me nutrindo mais, ele vai me deixar mais saudável ou vai me deixar mais doente? Entendi. Então, não. Esse aqui nem pensar. Exatamente. Bom, falamos do quinto, do quarto, vamos para o terceiro lugar? Vamos lá. Terceiro lugar. Os milkshakes, os doces, porque é o açúcar. Ai, que tristeza. Que vida mais triste Que vida é essa? O que acontece? Eu tenho, querendo ou não, aqui uma concentração do açúcar. Eu tô lá minha insulina, o pâncreas produzindo insulina para poder melhorar o processo da digestão. Certo. E aí, eu venho com isso de uma bomba de glicose. O meu pâncreas tem que trabalhar muito mais. Então, muitas vezes a pessoa pode começar a ter muita tontura, mal-estar, sabe? Até instabilidade para poder andar. É mesmo? Exato, porque entra numa hiperglicemia por um período pequeno. Então, ela tem muito enjoo, náusea, solta o intestino. A pessoa vai ter diarreia. Com excesso de salgado também, desses industrializados. Pode ter diarreia. Pode ter aí não diarreia. é que vai ter prisão de ventre, não, vai soltar. Ele solta. E aí no que solta, você está levando bactérias boas embora.
Então, assim, a bactéria boa tá indo embora. Então, não. E não é aquele soltar natural, é um soltar de soltar mesmo. Soltar mesmo, exatamente. Porque a gente pega numa escala de Bristol que vai do 1 ao 7. Então, assim, quando passou do 5, começa com uma irritação. Mas o 6 e o 7 não tem absorção de nutrientes nenhum, é uma evacuação mais aquosa mesmo. E aí vem com a morte dessas bactérias boas, e aí começa a fermentar as ruins, começa gases, barriga estufada. Então, tudo isso é bom a gente olhar. Tá usando a canetinha? Olha, a gente está mostrando assim, o que ajuda e o que não ajuda. Compra a canetinha. Cara, a canetinha, né? Aí você vai lá consumir aquilo que atrapalha em vez de ajudar? Adianta o quê, né? Não pode. Qual é o segundo lugar? As bebidas alcoólicas. Então, pode ver, diminuiu muito a questão de bebidas alcoólicas hoje. Quando a gente fala em questão não só da geração, né? Que certo. Hoje eles vão muito mais para cafés funcionais, entre tudo isso. Essa geração, a turminha que está chegando aí. Exatamente. Mas existe uma população que ainda faz o consumo do álcool. E mesmo que seja social. Né? Ah, uma bebida social, é um brinde. É só um vinhozinho no fim de semana. É só um drink. O que acontece? O álcool, ele tem um prejuízo? Sim. Mas assim, quando você tem o álcool com o uso das canetas, a pessoa tem uma embriaguez mais acentuada. Aumenta, acelera. Ela não tem tolerância por conta do comprometimento do açúcar do pâncreas. Olha só! Então assim, a digestão começa a ser prejudicada com o álcool. Então eu tenho fica mais acelerado o processo, então a pessoa fica mais embriagada. Tem que tomar muito cuidado com o álcool. Que coisa! Tem pacientes que assim já pontuaram, nossa, uma taça para mim já é o suficiente, eu já cheguei a tomar metade de uma garrafa inteira ao longo de um evento, não tem mais tolerância por conta do açúcar. Bom, isso é um bom sintoma também, sim, né? Exatamente, só que tem pessoas que não têm esse controle. Então assim, o a ressaca é muito mais acentuada. Ah, traz mais ressaca. Exato, porque aí eu tenho um compromisso. O fígado, o que estava fazendo de benefício, ele recebeu uma dose de substâncias para poder fazer o processo de digestão. O fígado metaboliza todos os dias. Só que se ele está se regenerando todos os dias, essa regeneração tem que ser positiva. E aí nessa regeneração eu jogo uma quantidade de álcool para poder metabolizar. Olha. Aí ele compromete também o pâncreas e vai numa sequência essa excreção. Aí começa a evacuação mais escura, porque ele vai liberando mais bile, então bagunça tudo. Gente, bom, a gente também vai ter o número 1 aqui do que não pode, né? A gente vai ter o número 1 do melhor e o número 1 do pior. Pra mim já se esgotou aqui, olha, o pior e se esgotou ali o melhor. Eu não sei o que tá escondido aqui, mas eu acho que vai ser surpresa. Mas antes da gente revelar aqui, o pessoal tava mandando perguntas pra gente. Vamos ver? Vamos ver então, quais são as perguntas que estão chegando. Estou usando canetinha e tenho endometriose. Olha, você tinha falado, né? Depois que comecei o tratamento, meu fluxo desregulou muito. Pode ter relação com a caneta emagrecedora? Vanessa, São Paulo. Ótima pergunta da Vanessa. Vanessa, pode sim, só que assim, não é só por conta da caneta. Quando você pega um paciente que está emagrecendo, o processo de emagrecimento, ele já compromete com o ciclo da menstruação. Então, quando a gente muda a metabolização da gordura do nosso organismo, já começa com um ciclo desregulado. E aí entra, como ele tem um esvaziamento gástrico mais lento, uso de anticoncepcional, essas coisas, a gente tem que tomar cuidado porque ele tem um atraso, né? Então, assim, medicação que acaba utilizando tem um atraso da podologia. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Mas na pergunta da Vanessa, da endometriose, tem benefício. Tem benefício. Mas você começa a emagrecer e ele vai comprometer sim. É comum. Tá pelo aí. Emagrecimento. Novidade essa pra mim. Vamos pra mais uma perguntinha que chegou aqui pra gente? Sobre as canetas emagrecedoras, por que eu ainda tenho vontade de comer doces? Comecei a usar em fevereiro de 2026 e até agora emagreci só 3 quilos. Eu falo que o emagrecimento de 3 quilos, quando faz uso da caneta, a gente coloca isso por mês. Certo. Mais que isso não é interessante porque começa a sintomatologia. 3 era o ideal, mas parece que ela começou em fevereiro. Isso, né? E não consegue tirar essa vontade de comer doce. O doce ele não está associado só com esse processo da digestão, ele está muito na parte comportamental. A recompensa
eu tive um dia muito exaustivo, então assim, eu vou consumir... Tem o direito de comer um docinho. Eu mereço um doce, eu mereço um bolo. Então assim, a gente cai nesse merecimento e aí entra naquilo, no aporte calórico muito maior do que o teu corpo precisa. Então não tem o emagrecimento. E aí, porque essa pessoa, ela não tem o enjoo, a náusea. Então ela vai poder consumir sem ter o sintoma. Mas aí o que fazer num caso como esse? Aí então? entra a parte comportamental, Aí é a alimentação, exatamente. Mas aí tem que ir para uma terapia? Ajuda, terapia comportamental sim, tá? Mas entra primeiro um plano alimentar individualizado. Nutricionista. Então, nutricionista. A nutrição, ela entra para poder organizar essa alimentação. A terapia, ela entra porque nesse momento que ela tem vontade de consumir o doce, o que ela está pensando naquele momento? Qual que é o ambiente? Como que foi o dia dela? Ah, não, eu tenho vontade de consumir doce. Então, assim, como que foi o seu sono? Então, você começa a associar comportamentos do seu dia que faz você ter esse gatilho da recompensa. Mas a alimentação, ela tem que caminhar junto. Aí, Edivânia, o assunto é tão bom que o Felipe Vidal tá na rua e tem um monte de gente fazendo pergunta na rua sobre as canetinhas. Vamos lá, Felipe. Tudo bem? Beijo, meu amor. Boa tarde. Oi, Glória! Boa tarde. Olha só onde a gente tá. Jardim São Paulo, Ayrton Senna, Zona Norte de São Paulo, linha 1, azul do metrô. E é o seguinte, queremos saber tudo das pessoas, tem várias dúvidas. A gente chegou aqui, falou o que era, todo mundo eu. Por exemplo, qual que é seu nome? Rosi. Rosi, qual que é a sua pergunta para a doutora Edivânia sobre as canetinhas emagrecedoras? Eu queria saber se nesse processo de emagrecimento, porque eu sei que as canetas aceleram esse processo, se ela também acelera a perda de massa magra e qual seria o risco disso? Massa magra ninguém quer perder. Vou te colocar o fone aqui pra gente ouvir. Tá ótimo. Bora? Vamos lá. A questão, você perde sim, mas massa magra, Rosi, com o uso das canetas. E qual que é a estratégia? Entra, que eu falei, a calorimetria. A gente vê quanto que seu corpo está gastando em repouso. Depois que você sabe quanto que seu corpo está gastando em repouso, a gente vai dosar a quantidade de proteína. Então, dentro da alimentação ao longo do dia, a gente vai colocar o quanto você precisa para o café da manhã, para os lanches intermediários, para o almoço e para o jantar, para você não perder. E qual que é o risco disso, né? Cansaço, queda de cabelo, flacidez, começa com a pele mais craquelada. Então, tem bastante risco, mas assim, com a alimentação equilibrada, tudo funciona de uma maneira mais harmônica. Valeu, Rosi? Perfeito. Valeu, Obrigada, tudo viu? certo? Valeu, obrigada. Olha só, esse atendimento personalizado. Que chique a gente tá, hein, Glória? É. Aqui é assim, aqui é ao Olha vivo. só, aqui é assim. A gente gosta de estar na rua, a gente vai até o povo, a gente quer as perguntas. Pô, olha essa mulher sorridente, maravilhosa. Qual que é seu nome? Vanessa. Vanessa, qual é a sua pergunta sobre as canetinhas emagrecedoras? Eu queria saber se eu estiver usando, eu parar de usar as canetinhas, eu volto a engordar de novo. Ih, essa pergunta é super boa, hein, Vanessa? Essa Ótima pergunta é boa. Não, A gente perfeito. quer saber, né? Se depois a gente consegue manter aí o resultado que alcança. Não, perfeita essa pergunta Muito da boa. Vanessa, boa mesmo. Porque assim, geralmente tem o reganho de peso porque a pessoa não faz o equilíbrio da alimentação. Por isso que eu falei do planejamento alimentar de forma individualizada, de acordo com que seu corpo funciona. Então, o meu metabolismo é um, o seu é outro, Glória. A atividade física que eu faço é uma, a sua é outra. Então, assim, da Vanessa é outra. Então, assim, o que acontece? Com isso, a gente tem um gasto energético. A gente precisa calcular quanto você gasta em repouso e o quanto é seu gasto nas atividades ao longo do dia. E aí, a gente faz alimentação, não só a dosagem da proteína, que a gente fala dos 2 gramas, né? Mas também dos outros nutrientes para você não ter reganho. E nunca, nenhum medicamento de uso controlado, você pode parar da noite para o dia. E tem que fazer o desmame, né? Então, assim, tem médico que usa uma estratégia de diminuir a dosagem, tem médico que espaça a utilização. Então, depende da estratégia que o seu médico vai passar. Mas você não ganha, não tem o reganho de peso se você controlar a alimentação. Eu já tenho um paciente que está mais de 1 ano sem Olha, reganho de que peso maravilha. e assim, com um estilo de vida completamente saudável, porque não é só, que nem eu falei, é uma ferramenta a caneta, né, para você emagrecer. Mas como que é seu estilo de vida, como que é o sono, atividade física, a gente tem que olhar o corpo como um todo. É e verdade. cada um tem um ciclo, cada um tem uma rotina, então essa individualidade precisa estar acompanhada com a alimentação. Tá aí.
Felipe Vidal, maravilhoso. Verdade. Beijo pra você. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada às nossas entrevistadas. Obrigado, Glória! Beijo, Adorei. meu Obrigada, amor. meu bem. Tudo certo, Vanessa? Tudo certo. Tudo certo, Vanessa. Tudo certo. Ótimo. Bom, agora a gente quer chegar no primeiro lugar do que ajuda, o que mais ajuda a gente na alimentação quando estiver usando a canetinha e o que menos ajuda, o que mais atrapalha. Vamos qual primeiro? Vamos que mais ajuda? Vamos que mais Vamos ajuda? lá. Vamos que é bom. Vamos que é bom. É, Tudo isso aqui é bom. é bom. É A gente já bom. viu, E eu legumes, falo, tem... frutas vermelhas, tem- iogurte, proteína. Exatamente, tem que andar junto. Mas É. o primeiro lugar, É qual? vamos Gente, lá. eu quero saber também. Lentilha. Lentilha! Lentilha. O que a lentilha Não- tem de bom Não assim? é só para ano novo, não. Que elas assim. Ela tem proteína, ela tem fibra, ela tem vitaminas, tem potássio para melhorar o processo da hidratação e não ficar com essa desidratação, cansaço, Gente, moleza. a lentilha. Ela também tem um pouco de lítio. Então, o que, que acontece? O lítio regula a parte do humor. Então, melhora a parte da ansiedade, do nervosismo, tudo isso. Então, assim, vale a pena Olha. colocar numa salada. Dá para fazer um hambúrguer de lentilha para poder consumir num lanche intermediário. Quantas vezes a gente deve consumir a lentilha por semana? Eu acho que pode colocar uma dose por dia. Uma dose por uma dia? Uma dose por dia. Porque, assim, ela entra como uma leguminosa. Então, eu não Que vou consumir o delícia. feijão, porque assim, não quero consumir o feijão porque digestão, a lentilha. Eu Então, adoro assim, lentilha. Lembrando, né, deixa de molho, troca a água, né, para poder melhorar o processo de digestão, mas dá para usar de várias formas e é um alimento perfeito. Ela tem vitaminas, tem minerais, tem carboidrato, tem proteína, tem fibra, tem tudo que a gente precisa. Perfeita a nossa lentilha. A gente já vai revelar aqui, olha, o problemão, que a gente não pode consumir de jeito nenhum se estiver usando as canetinhas, porque vai atrapalhar o emagrecimento. Divânia, segura Vamos aqui. lá. E vai ter receitinha também. Bom, a gente já sabe onde cozinhar aquela lentilha, mas a gente vai descobrir agora o primeiro lugar do que a gente não deve comer de jeito nenhum, principalmente se estiver usando as canetinhas, porque em vez de ajudar, vai atrapalhar, não é isso, Exatamente. Divânia? E aí? Vamos lá. Tchananã. Entra a proteína com a gordura. Nossa, eu tomei um choque agora. Eu fiz assim, Como assim? Você Como falou da assim? proteína para consumir. E aí O que depois acontece? fala que não pode É que nem eu proteína? falo, os dois alimentos pode ser bom e pode ser ruim. Como é a então forma de aquela consumo. picanha. Exatamente. Essa gordura aparente da carne é para poder tirar. tem que ser carne magra. Tem que ser carne magra, até mesmo a pele do peixe também, não consumir. A pele do frango. A pele do frango, não consumir. É gordura, vai dar enjoo, vai dar náusea. Então, assim, isso aqui, muitas vezes, nossa, eu comi, eu não sei o que eu comi, eu tô passando mal. Essa gordurinha. Olha A gordura só. desse alimento. Então, assim, um fio de azeite numa salada, isso é super importante. Mas, assim, essa gordura animal, uma gordura vegetal, isso não. Não deve. Não deve. Gente, choquei agora. Mas assim, isso aqui tem muita gente. Vai para churrasco, passa mal, diarreia. Você fala, tô comendo proteína. Exatamente, achando que tá fazendo a coisa certa, mas não. Então assim, que nem eu falei, o mesmo alimento, ele pode ter dois lados. Que nem o lanche, eu posso consumir e tá saciado, mas qual que é o nutriente que ele me tem? É verdade. Aí entra no caso, eu tô fazendo uso da caneta, eu não emagreço. Por quê? As escolhas alimentares. Estão erradas. Exatamente. A doutora vai trazer pra gente aqui uma receita de sucesso, mas como é que a gente encontra nas redes antes de a gente trazer essa receitinha de sucesso? É Nutri Edivânia Soares. Esse é o meu Instagram. Aí, maravilhosa. E qual é a receita do sucesso? Então, vamos ver aqui, ó, tem até um telão. Cadê? Vamos pro telão. Receitinha de sucesso. Uma vitamina proteica, porque eu falo, não tá com vontade de consumir nenhum alimento, faz essa vitamina, uma dose de whey protein, com uma dose de frutas vermelhas, um pouquinho de leite, pode ser água ou bebida vegetal, uma colher de sopa de aveia, porque é a fibra dessa refeição. Coloca ali um pouquinho de gelo, se quer algo mais geladinho, e pronto, só bater e consumir. Você Sucesso. pode tomar no café da manhã, num lanche intermediário. E assim, eu não falo nem para substituir uma refeição, porque a parte de vitaminas e minerais é menor. Mas é um alimento que você pode incluir no seu dia a dia e deve incluir para poder preservar a massa muscular. Sucesso total. Obrigada, Obrigada, Divânia. Glória. Um beijo, viu? Obrigada, Adorei. viu? Até mais.